No dia 8 de janeiro de 1989, em um voo que havia acabado de decolar do aeroporto de Heathrow, em Londres, algo deu errado. A aeronave tremeu e a cabine se encheu de fumaça. Na cabine de comando, a tripulação agiu rápido. Seus milhares de horas de experiência de voo permitiram que eles diagnosticassem o problema: uma pane no motor. Eles desligaram o motor afetado e mudaram a rota da aeronave. A fumaça se dissipou. A trepidação parou. Eles estavam confiantes de que tinham a emergência sob controle, mas logo descobririam que cometeram um pequeno, simples, porém fatal erro. A British Midland Airways era uma companhia aérea com uma longa história. Fundada em 1938, inicialmente era uma instituição militar. Seu principal negócio era treinar pilotos da Reserva Voluntária da Força Aérea Real, cujas habilidades foram essenciais na Segunda Guerra Mundial. Com a paz, a organização evoluiu, passou a oferecer voos fretados e transporte de carga, tornando-se companhia aérea de passageiros nos anos 1950. Em 1956, a empresa oferecia vários voos domésticos dentro do Reino Unido e uma gama cada vez maior de voos para destinos de férias na Europa. Por meio de uma série de fusões e aquisições nas décadas de 1960 e 1970, a empresa adotou o nome British Midland Airways e continuou crescendo, tornando-se uma companhia aérea britânica de destaque que teria sido muito conhecida na época. O voo que partiu do aeroporto de Heathrow em 8 de janeiro de 1989 era uma viagem doméstica rotineira de Londres para Belfast, na Irlanda do Norte, uma jornada que normalmente levaria pouco menos de 1h30. O avião utilizado era um Boeing 700 e 737-400, uma aeronave de última geração que havia acabado de ser entregue à British Midland Airways no início daquele ano. Desde então, ele havia passado cerca de 500 horas no ar sem nenhum incidente grave. A tripulação na cabine de comando tinha consideravelmente mais horas de voo do que o próprio avião. O comandante era Kevin Hunt, de 43 anos, com 13.200 horas de voo, e o primeiro oficial era David McClelland, de 39 anos, com 3.300 horas de voo. Ambos eram pilotos experientes, cuidadosos e capazes, mas o crucial é que a maior parte da experiência deles era em aeronaves mais antigas. Nenhum dos dois tinha passado mais de 100 horas na cabine de Coman do novíssimo Boeing 700 e 737-400, as 19H-52 com 118 passageiros e 6 comissários de bordo a bordo, o voo 092 decolou suavemente de Heathrow. No entanto, enquanto subia aos céus, o avião começou a tremer violentamente e um som alto e ritmado de batidas pôde ser ouvido. A fumaça começou a entrar pelas saídas de ar e os passageiros com vista para a asa esquerda ficaram alarmados ao ver o motor soltando fumaça preta. Os pilotos relataram rapidamente ao controle de tráfego aéreo e foram redirecionados ao aeroporto de East Midlands. De sua posição na cabine de comando, eles não podiam ver o motor soltando fumaça, como alguns passageiros podiam, mas conseguiram determinar pelo cheiro de fumaça, pela trepidação da aeronave e pelas leituras dos instrumentos que havia ocorrido uma falha no motor. O comandante Hunt perguntou ao primeiro oficial McClelland qual motor tinha defeito. O primeiro oficial McClelland hesitou. Ele podia sentir cheiro de fumaça e sabia que os Boeing 737 puxavam ar para a cabine a partir do motor direito. Sua experiência pilotando esse tipo de aeronave indicava que, ao sentir cheiro de fumaça, o problema tinha de ser no motor direito. Ele disse isso ao capitão Hunt. É o esquerdo, é o direito. O capitão Hunt desligou o motor direito. Momentos depois, o som de batidas parou e o cheiro de fumaça na cabine de comando sumiu, confirmando para ambos os pilotos que eles tomaram a decisão certa. Para acalmar os passageiros após o incidente, anunciaram pelo interfone o que haviam feito. Mas o que fizeram não resolveu o problema. O motor direito estava perfeitamente funcional. O defeito era no motor esquerdo.
O primeiro oficial McClelland estava certo em pensar isso. Em quase qualquer outro Boeing 737, o cheiro de fumaça na cabine de comando indicaria um problema no motor direito. Mas ambos os pilotos não sabiam que, no novíssimo 737-400, o ar para a cabine era fornecido por ambos os motores. Esse erro poderia ter sido notado depois, quando o comandante Hunt, seguindo o procedimento, revisou as ações deles na emergência. No entanto, antes que pudesse terminar suas verificações, ele foi distraído pela necessidade de descer o avião para uma altitude mais baixa em preparação para o pouso de emergência. Ao preparar o avião para pouso, os pilotos exigiram mais potência do motor esquerdo, que estava com defeito. Ele pegou fogo e parou de funcionar na hora. Para piorar, já não era mais possível religar o motor direito em voo, pois o avião agora estava se movendo devagar demais. O voo 092 agora estava completamente sem potência dos motores e a apenas 300 metros ou 1000 pés do solo. Só restava usar o interfone para ordenar aos passageiros que assumissem a posição de impacto e tentar manter a aeronave estável sem potência enquanto ela descia ao solo. O aeroporto de East Midlands estava muito perto, mas logo ficou claro que eles não conseguiriam chegar. Em vez disso, eles iam fazer um pouso forçado em um dos piores lugares possíveis, na rodovia M1, uma das estradas mais movimentadas do Reino Unido. Na estrada abaixo, pelo menos 2 motoristas notaram um brilho intenso de faíscas no céu acima deles e perceberam o jato despencando. Quando perceberam que ele seguia para a estrada, não ao aeroporto, reduziram a velocidade e sinalizaram para os veículos também diminuírem. O avião se chocou contra o solo no topo do barranco, na pista no sentido sul da rodovia. Ele ricocheteou bruscamente para o ar antes de bater novamente na pista no sentido norte e se despedaçar. O voo 092 parou espalhado pelo barranco na pista no sentido sul da estrada. As ações dos motoristas em ambas as pistas, combinadas com a simples sorte, fizeram com que nenhum carro se envolvesse no acidente. No meio dos destroços, a situação era outra. A quebra da aeronave causou ferimentos graves em dezenas de passageiros, com algumas fileiras de assentos se soltando e sendo esmagadas contra as fileiras da frente. Muitos passageiros também se feriram com a queda de bagagens, pois todos os compartimentos superiores, exceto um, se abriram no acidente. O motor danificado estava em chamas, mas naquele momento o fogo ainda não estava se espalhando. Devido ao local do acidente, os primeiros a chegar foram motoristas que pararam pouco antes do local do acidente. Uma tripulação de um barco salva-vidas, que estava voltando de uma excursão, foi acompanhada por um grupo de 8 soldados da SAS, um fisioterapeuta, um fuzileiro naval aposentado e muitos outros voluntários enquanto se aproximavam do local. Eles foram recebidos pela cena surreal de um comissário de bordo uniformizado vagando pela rodovia, atordoado. Demorou um momento para perceber que ele não era uma testemunha do acidente, mas sim uma pessoa que estava a bordo do avião, que havia sido lançada para fora e, milagrosamente, sobreviveu. Perto dali, outro passageiro seguia em seu assento, mas preso, de forma insólita, nos galhos de uma árvore. O cheiro de combustível de aviação derramado misturava-se ao de comida e bebida espalhadas da aeronave. Era uma cena surreal. Os voluntários no local ajudaram os feridos da melhor forma possível até a chegada dos serviços de emergência. Os primeiros bombeiros chegaram ao local pela estrada de acesso ao aeroporto e atravessaram a vegetação a pé até a rodovia. Quando saíram do mato, ficaram chocados ao descobrir que o acidente era real. Vários deles haviam presumido que relatos de um acidente tão grave perto de um aeroporto tão pequeno só poderiam ser um exercício de treinamento. Todos os passageiros haviam sofrido algum ferimento e todos, exceto 5, estavam em estado grave. A passageira Dominica McGowan acordou nos destroços e encontrou todos ao seu redor inconscientes. Apesar de estar com as costas e a bacia quebradas, além de vários outros ferimentos, ela se libertou do assento e rastejou até um local seguro.
Enquanto isso, o ex-fuzileiro naval Graham Pearson, que estava dirigindo na M1 pouco antes do acidente, entrou na aeronave destruída e prestou os primeiros socorros a vários sobreviventes. Ele tirou um bebê de 7 meses dos destroços. O menino, Ryan McCallion, sobreviveu. A mãe dele, que o protegeu com o próprio corpo durante o acidente, não sobreviveu. Em outro lugar, um homem gravemente ferido foi retirado dos destroços. Atordoado e talvez brincando, mesmo gravemente ferido, ele cumprimentou seus salvadores e pediu que recuperassem suas compras do free shop perdidas. Na frente da aeronave, ambos os pilotos sobreviveram, mas com ferimentos gravíssimos. Eles estavam com a fisioterapeuta Helen Esplan, que voltava de férias para casa pela rodovia M, antes do acidente. Ela entrou na cabine de comando com dificuldade e passou mais de 2 horas conversando com David McClelland para mantê-lo consciente enquanto ele era retirado dos destroços. Durante a noite, dezenas de passageiros e tripulantes sobreviventes foram levados a hospitais próximos e o incêndio no motor foi controlado com espuma de combate a incêndio. Quando a operação de resgate foi concluída, 39 dos 118 passageiros haviam falecido. Outros 8 morreriam no hospital posteriormente em decorrência dos ferimentos. Após o acidente, iniciou-se uma investigação para apurar o que deu errado. A análise dos destroços mostrou que uma pá do ventilador do motor esquerdo quebrou e foi sugada para dentro do motor. Foi isso que causou a pane no motor e, eventualmente, o incêndio no motor. No entanto, era para ter sido possível sobreviver a isso. O avião tinha 2 motores e poderia ser pousado em uma emergência usando apenas um. Mas em vez de fazer isso, os pilotos, em um momento de confusão, desligaram o motor funcional, não o danificado. Concluiu-se que foi erro do piloto que causou o acidente. Passageiros sobreviventes e comissários de bordo do voo 092 lembraram que viram o motor esquerdo soltando fumaça e ouviram o capitão anunciar que o motor direito havia sido desligado, mas ninguém alertou a cabine de comando sobre o erro. No caso dos passageiros, eles não acreditavam que fossem qualificados o suficiente para dar qualquer informação que pudesse ser útil a um piloto de avião durante uma emergência. Como disse um dos sobreviventes, um entregador de pão, em uma entrevista posterior: a gente pensava, por que ele está fazendo isso? Porque vimos chamas saindo do motor esquerdo. Mas eu era só um entregador de pão. O que eu sabia? Enquanto isso, os comissários de bordo acreditavam que, em uma situação de emergência, entrar na cabine de comando para fornecer informações ou pedir esclarecimentos seria apenas uma distração para os pilotos. No mundo todo, novos treinamentos para equipes de companhias aéreas reforçaram a importância da comunicação entre comissários e pilotos, principalmente em emergências. Atualmente, é comum que a tripulação de cabine questione os pilotos se acreditar que ocorreu um erro grave na maioria das companhias aéreas. Também houve mudanças importantes na posição de impacto. Ao estudar as lesões sofridas por passageiros que estavam ou não na posição de impacto, os cientistas conseguiram identificar várias otimizações para essa posição. Por exemplo, instruir os passageiros a recuar as pernas, colocar os pés firmemente no chão e manter os cotovelos junto ao corpo. Essa nova posição otimizada de impacto tornou-se padrão entre as companhias aéreas do Reino Unido. Ambos os pilotos perderam seus empregos após o acidente. Eles admitiram que seus erros causaram o acidente, mas também destacaram que seria valioso para a companhia aérea investigar por que eles cometeram tais erros. Várias possíveis razões foram identificadas. Por exemplo, eles não haviam recebido nenhum treinamento específico para o novo 737-400 e não havia simuladores dessa aeronave específica disponíveis em nenhum lugar do Reino Unido. O ex-primeiro oficial McClelland recebeu posteriormente um acordo extrajudicial por demissão injusta. Um memorial com os nomes de todos que morreram no acidente agora está no cemitério em Kegworth, o vilarejo mais próximo do local do acidente.
Ele marca um desastre causado por um único e simples erro, mas um erro que, com o treinamento e os sistemas corretos, nunca deveria se repetir.